No futuro, os humanos controlam androides para fazerem tudo o que quiserem. Tava indo tudo bem, até o filho de um cara importante é assassinado. O policial Greer e sua parceira têm que descobrir quem matou o moleque e acabar com a onda de ataques contra androides e seus donos, fala tecnólogo. Como fã de tecnologia, o que você acha de ter um mundo onde os robôs fazem todas as nossas tarefas? Pois é, em Surrogates de 2009 é isso que rola. Só que nem tudo são flores. E não rola até dar uma série de tretas com essas máquinas, e a história que se desenrola a partir daí é bem cabulosa. Então, se você curtiu a ideia, chega mais que vamos mergulhar de cabeça nesse filme da hora. Pensa num futuro onde a inteligência artificial ficou super desenvolvida. Quem exerce as atividades do dia a dia não são os humanos, mas uns androides chamados substitutos que foram criados para fazer tudo o que as pessoas precisam, tipo ir para o trabalho, fazer compras ou levar as crianças na escola. Os substitutos são tão populares que mais de 98% da população usa eles. Depois que entraram em cena, o crime, as doenças e o racismo diminuíram muito e a sociedade parece que está evoluindo. Só que tem um grupo chamado Dreads, uma galera que luta contra o uso dos substitutos porque acredita que usar os androides significa viver uma mentira. Como são minoria, eles vivem em pequenas zonas isoladas. O líder deles é Isaiah Powell, conhecido como o Profeta. Ele faz muitas transmissões pedindo às pessoas para deixarem as cadeiras para trás. Uma noite, um cara rico vai numa boate e depois de flertar com uma mulher, os dois vão para um beco e começam a se pegar lá mesmo. Parece que tá tudo muito bom, mas naquele momento, uma figura estranha aparece e eletrocuta os dois, deixando os substitutos fritos. Depois ela vai embora de moto dirigindo tão rápido que faz um carro capotar e bater. Um tempo depois, 2 policiais chegam onde isso rolou, a agente Peters e o agente Greer. Um policial informa para eles que a vítima masculina não é um substituto registrado, mas a feminina é. Mas o proprietário não relatou nenhum problema. Examinando tudo mais de perto, os agentes veem que os olhos dos substitutos foram queimados e Greer vê que o chip de memória do masculino queimou. Mesmo assim, ele leva o chip para analisar. Depois de sair de lá, os agentes vão para o apartamento do dono do substituto feminino, onde descobrem que o cara virou estampa de camiseta e tá lá com o nariz sangrando. Quando eles verificam os controles, descobrem que a última coisa que o substituto feminino viu foram os olhos do parceiro queimando antes da transmissão ser cortada. Greer volta para casa e pega um copo de água para ele mesmo, quer dizer, o substituto dele pega a água para o Greer humano. Enquanto o androide se estaciona no armário, o verdadeiro Greer sai da cadeira de controle e entra no quarto de uma criança, onde ele olha para uma foto dele com sua esposa e seu filho. Depois ele encontra sua esposa, Maggie. Aliás, ele acha o androide dela. O Greer quer tirar férias e Maggie sugere que eles podem levar seus substitutos para o Havaí. Só que ele quer viajar de verdade, sem androides, porque faz um tempo que os dois não passam um momento juntos. Mas Maggie diz que é melhor eles continuarem como estão mesmo. Na manhã seguinte, alguns estudantes encontram um cara chamado Jared de arrasta para cima e coberto de sangue na cadeira de controle. Ou seja, ele era a pessoa por trás do substituto masculino destruído. Na delegacia, o chefe de polícia, Andrew, fala para os agentes que os 2 operadores dos androides atacados na noite anterior foram descobrir se no céu tem pão. O cérebro deles meio que virou gelatina, provavelmente por causa dos ataques recebidos por seus substitutos. Mais tarde, Greer e Peters verificam as imagens das memórias do substituto e veem um homem com uma arma e concluem que provavelmente ele atacou os androides. Eles recebem uma ligação informando que Jared era filho de Lionel Canter, o inventor dos substitutos e criador da empresa VSI que produz eles. Só que o cara foi chutado da própria empresa há quase uma década. Desde então, Lionel se tornou um recluso. Chegando na casa dele, Greer e Peters são recebidos por um dos substitutos de Lionel, que explica que ele e o filho não se falavam há um tempo.
Para tentar criar um laço com o moleque, Lionel deu um dos seus substitutos para o Jared quando ele foi para a faculdade. Peters começa a falar que não se deve compartilhar substitutos registrados e também faz um monte de perguntas que deixam Lionel irritado. Para acalmar as coisas, Greer diz que eles não querem ofender e estão só tentando resolver o caso do Jared. Ele sabe que a situação é difícil porque também perdeu um filho. Assim, ele consegue acalmar o velho. Quando Greer pede se alguém gostaria de prejudicar Lionel ou Jared, Lionel percebe que o assassino devia estar atrás dele mesmo e não do filho. De repente, o substituto dele é desligado e o Lionel verdadeiro aparece sentado na cadeira de controle, super triste por causar a morte do filho. Depois de falar com Lionel, Greer e Peters vão para a VSI para entender por que as pessoas estão indo de arrasta para cima quando seus substitutos estão atacados. Os representantes ficam ofendidos e juram que os substitutos têm mecanismos de segurança para evitar esse tipo de problema. Aí os agentes mostram o chip frito para um dos engenheiros, que explica que a única coisa que poderia causar aquilo é a queima simultânea de todos os circuitos. Ele também mostra que há pouco tempo receberam um caminhão de substitutos do exército com os chips de identidade e ópticos faltando. Tecnólogo, sabe o que mais está faltando? O seu like nesse vídeo, então aproveita para mostrar que está curtindo o recap com aquele like maneiro e se inscrever para continuar vendo recaps incríveis. Voltando para a história, os agentes vão para um acampamento militar onde um monte de soldados usa os substitutos para lutar numa guerra rolando num lugar distante. Quando um substituto leva um tiro, o humano simplesmente pega outro androide e volta para o combate. Um coronel diz para eles que as armas usadas pelos inimigos não afetam as pessoas que controlam os substitutos. Meio que confirma o que o pessoal da VSI disse, que não tem como a destruição de um substituto resultar em uma pessoa indo de Americanas. O coronel também revela que o exército remove certas partes dos androides para analisar depois. Na delegacia, Peters finalmente identifica o homem que atacou os substitutos como Miles, um cara real que não usa substitutos. Na sequência, o técnico Bob, que também não usa um substituto, informa que o departamento de monitoramento encontrou Miles porque o FBI tem acesso às transmissões de todos os substitutos na cidade. Peters fica chocada com essa informação e questiona se isso é mesmo uma coisa boa ou dentro da lei. Até porque se todo esse poder cai nas mãos erradas, vai dar ruim para muita gente. Enquanto isso, Miles está sendo perseguido por viaturas da polícia e pelo Greer, que está num helicóptero. Como está numa moto, Miles consegue passar entre os carros e fazer umas manobras para despistar a polícia, mas acaba sendo encurralado e bate numa lixeira em um beco. Cercado de agentes, Miles saca uma arma diferentona e atira uma onda de eletricidade nos policiais, mandando os substitutos de arrasta para cima. Ele também atira no helicóptero, então Greer se desconecta do seu substituto rapidamente para não ser atingido, mas o piloto também foi de Americanas, fazendo o helicóptero cair. Aproveitando a situação, Miles corre para uma das zonas dos Dreads, mas pro azar do cara, o helicóptero do Greer choca contra ele. Nesse momento, Greer volta pro seu substituto, que tá sem um braço. Assim que consegue se levantar, ele vai atrás do Miles. Os Dreads ficam pistola quando veem que tem um substituto na área e começam a perseguir Greer também. Aqui a correria come solta, mas é atropelado por um caminhão. Só que ele não sente dor, então ele simplesmente levanta e continua até finalmente encurralar Miles e pedir a arma. Miles entrega sua bolsa, mas antes que Greer consiga abrir, ele é subitamente baleado por uma mulher, e ela continua atirando nele e chamando de abominação até Greer se desconectar do substituto. Em casa, Greer está sangrando e desmaia quando tenta sair do quarto. Por sorte, Maggie encontra ele e chama uma ambulância. Depois, o profeta e outros caras vão até a casa do Miles procurar a tal arma. O profeta quer saber de onde vem a arma, mas Miles não sabe. Ele diz que uma pessoa anônima entra em contato com ele por telefones descartáveis e paga para ir atrás dos substitutos. Depois, o profeta usa os meios de comunicação para falar para geral que interpretou o helicóptero caído como um ataque pessoal aos Dreads e declara uma revolução contra a sociedade de substitutos. No hospital, Greer acorda e vê Andrew do lado dele. O chefe de polícia estava
estava lá para dizer que Greer foi suspenso do trabalho. Furioso, ele foge do hospital e se encontra com Peters, mas logo fica tonto. Parece que a tontura é um efeito colateral de usar um substituto por tanto tempo. Peters tenta conseguir um novo substituto para ele, mas os modelos aleatórios que ela consegue não dão certo. Como tá sem Android, Greer decide ir para a colônia de Dreads. Agora ele tá usando o corpo real, de humano mesmo, então tem permissão para entrar lá. Enquanto observa ao redor, ele fica perturbado vendo seu substituto crucificado. Ele também descobre que Miles foi descobrir se no céu tem pão, então ele comparece ao funeral. O profeta faz um discurso e lembra que a morte é um sinal de verdadeira humanidade. E isso é uma coisa que os androides não têm. Depois do funeral, Greer tenta se aproximar do profeta, mas os capangas do cara dão uma surra nele, enquanto o profeta fala que sentir dor é a experiência mais humana que ele vai ter. Quando Greer pergunta da arma, o profeta ri e responde com sarcasmo, fazendo o detetive ir embora. Então o profeta entra em seu trailer e aí a gente vê que ele tá com a arma de choque escondida ali. Fora da área dos Dreads, Greer encontra um menininho, que no fim das contas é outro substituto de Lionel. Ele explica para Greer que ele tá usando um modelo novo porque tá em perigo e mostra que tá bem bolado, que o caso do filho não foi resolvido. Aí o Greer fala que o cara que mandou o Jared de arrasta para cima também partiu e provavelmente o profeta é o culpado. Ele continua falando, mas agora conta a história do próprio filho, que se foi em um acidente de carro. Lionel diz que se eles descobrirem de onde vem a arma de choque, também vão descobrir quem está tentando acabar com a vida dele. Ele diz que a arma não pode ser invenção dos Dreads, porque eles não têm os recursos. Quando Greer chega em casa, encontra Maggie fazendo uma festa com amigos. O casal discute porque ele quer passar tempo com a verdadeira esposa e não um androide festeiro. Maggie diz que mudou e que não pode voltar a ser quem era. Frustrado, Greer bate em dos substitutos na festa até ver o metal sob a pele falsa. Depois que ele sai, o androide de Maggie vai verificar o corpo real na cadeira. Ela tira os óculos e começa a chorar. Greer volta para a delegacia e descobre que a VSI fez um contrato de armas com o exército, mas ele foi encerrado e o motivo é confidencial. De noite, um substituto invade a casa da Peters para assistir todas as gravações de sua cadeira de controle. Assim, ele descobre sobre o software de Bobby que pode desligar todos os substitutos da cidade. Depois disso, o androide atira várias vezes em Peters enquanto ela dorme. Em seguida, conecta o substituto de Peters e a um operador remoto. No dia seguinte, Greer se encontra de novo com o coronel para falar da arma de choque. O coronel admite que a arma foi encomendada pelo exército, mas todos os protótipos foram destruídos depois que descobriram que elas podiam despachar as pessoas por trás dos substitutos também. Quando Greer informa que os Dreads têm a arma daquelas, o coronel fala que o exército vai de recuperar ela. Na zona dos Dreads, o profeta entrega a arma para um dos capangas e ordena que ele leve para o substituto de Peters. Mais tarde, o exército está invadindo a zona dos Dreads para recuperar a arma. Os moradores entram em pânico e correm para se esconder, incluindo o profeta e seus homens, que acabam encurralados pelos soldados. Nessa hora, rola um tiroteio vindo dos dois lados. Na confusão, o profeta é atingido. Quando os soldados se aproximam do corpo dele, ficam chocados ao ver que ele é um substituto. Acontece que Lionel estava controlando o profeta o tempo todo. Enquanto isso, Peters diz para o Greer que Miles foi contratado por Andrew, chefe da polícia, para despachar o Lionel. Claro que o Greer corre para a delegacia confrontar Andrew, deduzindo que a VSI deu a arma de choque para ele fazer o serviço. Quando Andrew olha para o lado por um segundo, Greer dá uma facada na parte de trás da cabeça a ele, desligando o substituto do policial. Sem ninguém para impedir, Greer vê o computador de Andrew e baixa todas as informações da conspiração. Ele consegue fazer tudo isso sem ser notado por mais ninguém. Mas quando tenta deixar o prédio, o verdadeiro Andrew liga para os outros agentes e diz para prenderem Greer por agressão. Greer foge e vai se encontrar com Peters, ainda sem suspeitar que tem uma nova pessoa controlando o androide dela. Ele explica o que descobriu com os arquivos de Andrew. Nesses documentos, fica provado que o Lionel
está financiando o movimento anti-substituto e, de repente, um caminhão atinge o carro dela, jogando para fora da estrada. Enquanto Peter se afasta com a arma e os códigos de acesso, Greer vai atrás dela. Uma perseguição louca começa, com muitos acidentes e muita destruição nas ruas. O corpo substituto de Peters permite que ela dê uns saltos mortais carpados para fugir e, como Greer está lá com o corpo real, não consegue acompanhar. Pouco tempo depois, um monte de agentes aparecem procurando o Greer. Ninjamente, ele rouba um carro e liga para Bob, pedindo para ele desligar o substituto de Peters. Mas o plano dá errado, porque a Peters já estava lá e até tinha amarrado o Bob. Agora, a pessoa que está controlando o substituto dela tem acesso livre a toda a rede de substitutos. Andrew chega e tenta convencer Peters a fazer a coisa certa, mas não consegue. E pior, descobre que é o Lionel que está controlando ela. Desesperado, Andrew tenta convencer Lionel de que os substitutos são bons para a humanidade, mas o velho quer que as pessoas voltem a viver de verdade como humanos reais. Como vingança por Jared ter virado estampa de camiseta, Lionel atira em Andrew, mandando o cara de arrasta para cima. Usando o substituto de Peters, ele envia um vírus para a rede de substitutos para despachar de vez todas as pessoas que estão usando um androide. Ao mesmo tempo, Greer está invadindo a casa de Lionel. Lá, ele encontra uma porta escondida para uma sala cheia de substitutos, incluindo o profeta e o assassino de Peters. Ele também encontra o Lionel humano numa cadeira de rodas, apontando uma arma para ele. O velho explica que ele está fazendo um favor para a humanidade, porque as pessoas que usam os substitutos já estão mortas de qualquer maneira. Ao ouvir o aviso de que o upload do vírus foi concluído, Lionel se autodeleta, que nem a gente faz com aquelas fotos vergonhosas de adolescente. Greer se conecta ao substituto de Peters e imediatamente liga para o Bob, pedindo informações sobre como parar o vírus. Nos 45 minutos do segundo tempo, Greer consegue interromper a transmissão e salvar geral. Quando ele pensa que está tudo certo, percebe que o vírus ainda chegou nos substitutos e está prestes a destruir tudo. Bob quer ensinar Greer a parar isso também, mas o policial deixa o vírus rolar para que o mundo possa se libertar dos substitutos. Enquanto o vírus se torna ativo, os substitutos no mundo todo desligam e começam a cair, deixando as ruas parecendo um mar de androides sem vida. Greer vai para a rua e vê as pessoas saindo de casa e ficando tontas e confusas, sentindo os efeitos de viverem por meio dos substitutos por tanto tempo. Assim que chega em casa, Greer finalmente consegue abraçar a verdadeira Maggie novamente. No fim, os noticiários estão anunciando que os substitutos pararam de funcionar, mas nenhuma pessoa ficou ferida. Então, o jeito agora é se acostumar a viver de verdade de novo. Surrogates é um filme de futuro distópico diferentão que traz uma visão do quanto a humanidade pode ficar dependente da tecnologia. Esse é um filme bacanudo que vale a pena conferir. A história, personagens, direção e edição tornam essa obra super recomendável. Bom, tecnólogo, esse foi o recap de hoje. Se você gostou, curte e comenta aqui para eu trazer mais filmes irados para você.